Começou? Aí. E colocar aqui. Qualquer momento vocês podem interromper para fazer pergunta, tá? Se alguém fizer pergunta no chat, eu gostaria que alguém me falasse, porque no modo apresentação eu só enxergo a apresentação, tá bom? O conteúdo da aula de hoje ele é chamado de análise gravimétrica ou somente gravimetria, tá? Nessa matéria, pessoal, o nosso grande objetivo é separar o nosso analito, a espécie de interesse, de uma amostra, tá? E na maioria das vezes, nós utilizamos reações de precipitação a vários tipos de gravimetria. Entretanto, a gravimetria de precipitação é a mais utilizada de todas. Por isso que nós utilizaremos, na maioria das vezes, de reações de precipitação. Então, no laboratório, o que a gente faz é isolar o analito em um composto de forma definida. Por exemplo, é muito comum a gente usar a gravimetria para determinar cálcio em água, porque as águas que têm elevado teor de cálcio são ditas águas duras. E não é interessante ter água dura, porque o cálcio em elevada concentração, ele faz com que haja calcificações em caldeiras de indústria, ele que é responsável por entupir os chuveiros da casa da gente, o cálcio e o magnésio. Mas o cálcio é o componente majoritário dessas águas duras. Então, o que a gente faz é usar um agente precipitante, precipitar esse cálcio numa forma de composto definido, ou seja, por exemplo, tem um exercício em que nós faremos a precipitação do cálcio com o oxalato, aí a gente gera o oxalato de cálcio, que depois é convertido para óxido de cálcio, CaO. Então, a gente conseguiu isolar o analito, que é o cálcio, em um composto definido, que seria o CaO. E aí, através das massas, a gente consegue, fazendo um monte de regrinha de 3, determinar o teor de cálcio nessa amostra. Lembrando, pessoal, que aqui na gravimetria, toda vez que a gente mencionar teor, se o exercício falar só assim, calcule o teor, nós estamos falando de porcentagem massa-massa. Se o exercício disser, calcule em concentração grama por ml, grama por litro, aí a gente faz diferente. Mas se disser apenas teor, é porcentagem massa-massa, tá bom? Eu já mencionei que a mais utilizada é a gravimetria por precipitação, né? Mas ela também pode ser feita através da perda de massa, da perda de peso, que ocorre por evaporação ou volatilização do composto, já separado dos interferentes. Esses tipos de gravimetria por volatilização, evaporação, são menos utilizados porque requerem processos mais bem controlados e é mais difícil de fazer no laboratório, tá? O arranjo instrumental que ela requer é mais complicado do que simplesmente a gravimetria por precipitação. Então, o grande interesse é separar o analito da amostra por medida de massa, tá? A maioria, então, dessas determinações gravimétricas, elas são referentes a transformar o analito de interesse, o elemento de interesse, num composto estável que possa ser convertido numa forma apropriada para pesar. Aí nós temos pelo menos 4 métodos de gravimetria. A mais usada é a gravimetria por precipitação, em que a gente coloca um agente precipitante para converter o analito num precipitado que tem uma composição conhecida. E aí a gente consegue pesar isso e através da massa que a gente tem, né,
a gente faz os cálculos para conseguir o teor ou a concentração mol por litro, grama por litro, o que for necessário deste analito na amostra. Além desse tipo, nós temos a gravimetria de volatilização, em que o analito ele é isolado dos interferentes, dos outros constituintes dessa amostra, porque ele é convertido num gás de composição química conhecida. Então, esse tipo de gravimetria requer um arranjo instrumental um pouco mais complexo e requer que a gente tenha muito mais controle, já que nós estamos tratando de gases. Por isso que a gente vai se ater à volumetria, à gravimetria de precipitação. Além disso, é possível usar eletrodos. Nós podemos, por exemplo, depositar o analito num eletrodo, usando corrente elétrica, e é chamado de eletrogravimetria. A eletrogravimetria está dentro, né, faz parte de outro conjunto de análises da química analítica que é chamado de eletroanalítica. Ou seja, é a parte da química analítica que utiliza de eletrodos e aí a aplicação de correntes, de voltagens para fazer a determinação do analito. É possível também fazer uma titulação gravimétrica. Nós vimos até agora titulações volumétricas, né, em que nós fazíamos a medida de volume, não é? O volume gasto no ponto final, lá no ponto de equivalência, no ponto final da titulação, e aí a partir desse volume do ponto final nós fazíamos os cálculos. A titulação gravimétrica é a titulação do analito determinando a massa de titulante necessária para consumir esse analito. E na titulação gravimétrica, a gente emite os resultados em concentração mol por quilograma, que a gente chama de molalidade. Vocês já viram isso, né? Provavelmente, no primeiro ano. Então, nós vamos nos ater à gravimetria de precipitação. Qual que é a vantagem da gente usar a gravimetria? A principal vantagem é que a gente faz uso de balanças analíticas, que vocês já sabem que são instrumentos bastante exatos e precisos, né? Além disso, é muito mais fácil controlar a fonte de erro do que se nós utilizássemos, por exemplo, a gravimetria de volatilização. Nós não temos a necessidade de calibrar nenhum instrumento, então é uma medição direta, a gente obtém esse precipitado que contém o analito na forma de um composto definido, vai até a balança, faz essa medida e já parte para os cálculos, tá? E além disso, a gente consegue fazer isso usando aparelhos mais baratos, que são muflas, né? E cadinhos de platina, que são um pouco mais caros. Essas etapas aqui da gravimetria, elas podem mudar e podem até ser, pode até adicionar outras etapas, tá? Mas no normal, no mais comum, nós temos essas etapas para seguir. Primeiro, a gente prepara a solução, ou seja, adiciona lá o analito, a solução da amostra. Depois, a gente parte para a adição de um agente precipitante, e aí esse agente precipitante pode ser seletivo ou específico. Aí tem um processo que é chamado de digestão, filtração, para separar, então, o precipitado, que contém o analito, lava, secagem ou calcinação. Calcinar, pessoal, é levar a amostra a elevadas temperaturas dentro do forno mufla. O forno mufla, diferente do que a gente estava acostumado a fazer, por exemplo, na estufa, ele alcança temperaturas muito mais elevadas, tá? E, por fim, a gente faz a pesagem. A formação dos precipitados que nós temos nessas análises, eles podem sofrer influência de alguns fatores. E os principais fatores são a solubilidade. Vocês já sabem que cada precipitado tem um valor da constante do produto de solubilidade, né, o KPS. Então, o interessante é que nós usemos agentes precipitantes que forneçam um precipitado com bastante insolubilidade, ou seja, um precipitado que vá conseguir precipitar, esse agente precipitante vai conseguir reagir com todo o analito.
Como nós estamos falando de precipitados, vocês também já sabem que a maioria deles tem a solubilidade aumentada com o aumento da temperatura. A maioria, mas não são todos, tá? Então, o ideal é buscar sempre precipitados que não sofram essa influência ou sofram essa interferência de modo que não prejudique os nossos cálculos, que a gente possa negligenciar essa interferência. Além disso, a concentração dos reagentes que nós vamos usar como precipitante, né? E a velocidade de mistura, ou seja, a velocidade com a qual a gente mistura a solução de amostra que contém o analito com o agente precipitante, para que essa reação se dê de maneira quantitativa e num tempo relativamente curto, não é? E aí, o que nós buscamos? A gente busca sempre obter partículas de precipitado um pouco maiores, porque em boa parte dessas análises a gente faz a lavagem do precipitado para tirar qualquer interferente. E aí, se nós obtemos precipitados que têm partículas muito pequenas, a gente acaba por levar uma parte desse precipitado na etapa de lavagem, tá? Para a gente obter partículas maiores, condições, alta solubilidade, temperatura elevada. Não, isso aqui está errado, gente. Eu vou corrigir. Vou corrigir antes de mandar para vocês, tá? Não se preocupem com isso aqui, não. Nós temos dois processos para formar esse precipitado. Porque o que a gente faz? A gente adiciona um agente precipitante, como vocês fizeram lá com a Ligiane. Acho que foi com o iodeto de chumbo. Aí vocês obtiveram um precipitado lindo, amarelo, né? Aqui nessa matéria da analítica, a gente tem que estudar, a gente estuda como é que esse precipitado é formado. E aí, a gente tem dois mecanismos. O primeiro é a nucleação e o segundo, o crescimento de partícula. E por que a gente precisa estudar isso? Porque esse tamanho de partícula que nós vamos obter, ele é determinado pelo mecanismo predominante. Na maioria das precipitações, nós temos os dois mecanismos acontecendo, mas um sempre vai se sobrepor ao outro, tá? Então, o que acontece? Quando a gente adiciona um agente precipitante à amostra que contém o analito, alguns átomos, ou íons, ou moléculas vão formar esse sólido estável. Então, a gente tem formação de pequenos núcleos de precipitação. E aí, começa a haver uma competição entre esses dois mecanismos. Nós podemos ter uma nucleação adicional, ou seja, a gente já tem um monte de núcleozinho lá em solução de precipitado, né? E aí começa a haver outras nucleações, formando outros núcleos e aumentando o número de núcleos formados. Então, a gente vai ter muitos núcleos de partículas pequenas de precipitado. E outro mecanismo que pode acontecer é, ao invés de ficar formando outros núcleos de partículas pequenas, o que acontece é que esses núcleos que se formam inicialmente, eles crescem. Então, começa a haver o crescimento dos núcleos formados inicialmente. Aí nós vamos ter um precipitado que vai ter um menor número de partículas, entretanto, essas partículas são maiores. Por quê? Ao invés de formar outros núcleos adicionais, o que aconteceu foi o crescimento dos núcleos inicialmente formados. Então, sempre que há a formação de um precipitado, há uma competição entre esses mecanismos. Inicialmente, quando você adiciona o agente precipitante à solução, você tem a formação de núcleos, vocês podem pensar de bolinhas de precipitado, bolinhas pequenas, e aí o que acontece pode continuar a nuclear, formando mais bolinhas de precipitado, então nós teremos um precipitado no final com muitas bolinhas pequenas, ou então, ao invés de ficar formando mais bolinhas, acaba crescendo as bolinhas inicialmente formadas. Então, nós vamos ter um precipitado com menor número de bolinhas, só que essas bolinhas serão maiores. Nem sempre é necessário a gente ter um precipitado com partículas grandes, não, tá?
vai depender da reação de precipitação envolvida. Como é que a gente prepara essa amostra, que é a primeira etapa aqui da gravimetria, né? A primeira coisa é que a gente não usa grandes volumes de amostra. A gente faz essas reações, na maioria das vezes, usando tubo de ensaio. Então, nós temos que tomar o cuidado que essa pequena porção de amostra seja fiel à amostra inicial. Então, por exemplo, vamos supor que nós vamos determinar um analito em um efluente, usando uma reação de precipitação. A gente foi lá na estação de tratamento de efluentes, pega um volume, sei lá, pega 10 litros desse efluente, traz para o laboratório, mas nós não vamos fazer, imagina quanto de agente precipitante nós gastaríamos, né, para usar todo esse volume de amostra. Então, o que a gente tem que fazer é tomar o cuidado que essa porçãozinha de amostra, esses 5 mililitros que nós utilizarmos para a reação de precipitação, seja representativo da amostra total, dessa amostra maior que nós levamos para o laboratório. Se a gente pensar em água, é muito fácil, né? Porque esse efluente já vem homogêneo, então é tranquilo. Agora, vamos pensar em uma amostra sólida. Vamos supor que a gente quer determinar um analito através de uma reação de precipitação em uma amostra de sedimento. Então, a gente vai na área, vai lá, pega um monte de sedimento e traz para o laboratório. Então, nós temos que ter o cuidado de mexer bastante esse sedimento, misturar bastante, para que essa pequena porção, essa massa que nós vamos usar, seja representativo do total. Aí, vem uma outra etapa, que é o seguinte, se nós estamos falando de amostra sólida, imagina, eu não posso pegar uma terra, adicionar um agente precipitante e achar que eu vou precipitar o analito, não tem jeito. Então, nós temos que transformar essa pequena porção de sedimento em solução. Aí, na solução, vai ter vários analitos, vários componentes, e aí nós vamos precipitar o nosso analito de interesse. Na maioria das vezes, o que a gente faz é tratar, a gente fala tratar, mas é atacar essa amostra com ácido usando temperatura. Então, eu adiciono a uma pequena massa dessa amostra, que é sólida, um volume de ácido, normalmente ácido nítrico, que é um bom agente oxidante, e elevo a temperatura. Faço isso, por exemplo, numa chapa de aquecimento. E aí, a gente consegue transformar, converter a amostra sólida em solução. Todos os elementos que tinham na amostra sólida estarão agora em solução no maior número de oxidação. Por quê? Nós usamos um agente oxidante, que é o ácido nítrico. Então, por exemplo, vai ter cálcio 2+, ferro 3+, né? Níquel 2+, tudo em solução. Aí, depois que a gente tratou essa amostra, a gente parte, então, para reação de precipitação. Por esse motivo que eu falei para vocês que algumas vezes essas etapas elas mudam. Por quê? Se a amostra já vem líquida, eu não tenho necessidade de atacar a amostra para converter a amostra sólida em solução. Entende? Então, essa segunda etapa da sequência, ela é necessária, né? Essa etapa aqui, quando a amostra for sólida. Tudo bem até aqui, pessoal? Galera? Tá sim. Obrigada. Então, depois disso, nós partimos para a terceira etapa, que é a fundamental, né? A principal etapa da gravimetria de precipitação, que é a gente precipitar o analito. Esse analito ele vai ser separado da solução de interferentes, de espécies que estão junto, através de uma reação de precipitação. Portanto, uma reação que é regida pela constante de produto de solubilidade, tá? E aí, o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente obtém o precipitado e uma solução que contém o resto que não nos interessa. A gente faz, então, a filtração, né? Por que a gente tem que filtrar? Para separar o precipitado de interesse,
que contém o analito em um composto estável, né, do meio em que houve essa formação. Como em toda reação de precipitado, alguns interferentes podem ficar adsorvidos na espécie, nos grãozinhos de precipitado, na maioria das vezes, a gente tem que lavar esse precipitado para retirar essas impurezas que são solúveis na água. Então, a gente filtra. Então, pensemos, lá no tubo de ensaio, a gente conseguiu o precipitado, aí vocês vão colocar lá o papel de filtro num funil, filtrar esse precipitado, o precipitado então vai ficar retido no papel de filtro e o resto que não nos interessa a gente pode descartar. Como algumas impurezas que são solúveis ficam ali retidas na superfície do precipitado, a gente pode pegar água destilada e lavar esse precipitado. Então você joga um pouquinho de água destilada no papel de filtro, certo? Para lavar, para retirar essa água que contém essas impurezas solúveis, que a gente chama de água-mãe, tá? Então, a gente está ali com precipitado, esse precipitado está molhado, certo? O que a gente precisa fazer, então, para obter um composto que seja um composto definido, que não vai ficar mudando de massa? Por quê? O que acontece? Se a gente pesar, vamos supor que nós pesamos esse papel de filtro antes, aí agora a gente vai lá e pesa o papel de filtro com precipitado molhado. A gente vai levar em consideração a massa de água que contém nesse precipitado. Então, eu preciso de um precipitado que esteja seco, em que não haja variação de massa, porque ele está perdendo água aos pouquinhos. Então, o que a gente faz? A gente calcina esse precipitado, que é levar esse papel de filtro a elevadas temperaturas. Quando eu coloco o papel de filtro com precipitado, aí você pode colocar dentro de um cadinho e levar na mufla a elevada temperatura. O papel de filtro é queimado, não vai sobrar nada dele, porque imagina, nós estamos falando de temperaturas de 300 graus, 500 graus. O papel de filtro é queimado, quaisquer interferentes que sejam voláteis também vão embora e vai sobrar ali no cadinho o precipitado na forma de composto definido. Então, vamos voltar ao nosso exemplo do cálcio. Sobraria ali no cadinho o óxido de cálcio. Aí, o que a gente faz? Pega esse cadinho, coloca dentro do... Ai, como é que chama, gente? Para tirar a umidade? Para não deixar a umidade? Dessecador? Dessecador, obrigada. A gente pega o cadinho, coloca dentro do dessecador para que esse precipitado resfrie sem absorver a água do ambiente, né? Então, olha só, quais cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, a gente tem que medir a massa do cadinho antes da gente levar para a mufla. Então, você tem a massa do cadinho vazio, depois você vai ter a massa do cadinho mais o precipitado. Fazendo essa subtração, você tem a massa apenas do precipitado. Aí já dá para partir para os cálculos, certo? Algumas vezes a gente faz a secagem desse precipitado em temperaturas menores até que a massa seja constante. Ou seja, eu pego o papel de filtro que está molhadinho com o precipitado, levo para secar, e aí às vezes eu uso até uma estufa, tá? Nem sempre eu vou ter que usar a mufla, não. Vou lá e deixo lá 1 hora a 150 graus. Aí eu meço a massa. Aí, depois de mais 1 hora, eu meço a massa de novo e vejo que a massa foi menor. Significa que perdeu água. Aí, 1 hora de novo, eu meço e a massa está igual à anterior. Então, eu vou medindo a massa até que fique constante. Quando a massa ficar constante, significa, opa, então não tem mais água para perder, essa massa aqui é apenas do precipitado. Aí, eu procedo da mesma forma. Eu coloco esse papel de filtro, junto com o precipitado sequinho, dentro do dessecador, espero esfriar e vou medir a massa, agora do papel de filtro mais precipitado. Subtrai da massa inicial do papel de filtro e tem a massa só do precipitado, tá bom?
Um exemplo aqui, por exemplo, uma amostra que tem ferro 3, tá? Normalmente, uma amostra que tem esse ferro, a gente trata ela com hidróxido de amônio, e aí a gente forma um óxido de ferro, só que esse óxido de ferro é hidratado com X moléculas de água. Não dá para a gente saber quantas moléculas de água. Então, nós obtivemos o ferro na forma de um composto, mas não é um composto definido, é um composto variável, graças a essas moléculas de hidratação. Aí a gente pega esse composto, leva para a mufla até 1000 graus, para que a gente obtenha o óxido de ferro anidro, ou seja, sem água. Agora sim, é um composto de massa definida, que não vai ficar variando porcentagem de água, e aí é adequado para a gente fazer os nossos cálculos. Outros exemplos, nós podemos, como eu falei para vocês, determinar cálcio 2+, usando o oxalato. Nós podemos determinar bário 2+, usando o sulfato, porque o sulfato de bário é um precipitado, né? Um composto muito insolúvel. E, como nós vimos lá na argentimetria, nós podemos determinar cloreto em água do mar, em água que chega na torneira da casa da gente, porque elas também sofrem, essas águas que chegam até nós, sofrem processo de adição de cloro, né? Usando o nitrato de prata, que aí vai formar o cloreto de prata, que também é um composto muito insolúvel. Essa formação desses precipitados, desses núcleos, né, é um processo que é cinético, ou seja, ele é governado, então, por uma constante velocidade. E aí, é muito importante que a gente saiba controlar a velocidade de formação para que a separação seja feita de maneira eficaz. Então, não adianta a gente formar um precipitado muito rápido, porque, às vezes, quando você forma um precipitado muito rápido, esses precipitados, esses grãos, podem conter dentro deles impurezas. E aí, há alguns fatores que vão interferir na formação desse precipitado. O primeiro deles é a solubilidade, né? Então, o KPS, a temperatura, a concentração dos reagentes e a velocidade com que a gente agita a solução. Então, a gente tem que agitar essa solução que contém a amostra com o analito e o agente precipitante de maneira homogênea e não muito devagar, tá? Quando a gente fala de gravimetria, na maioria dos procedimentos, a gente deseja ter partículas grandes. Só que esses precipitados grandes, eles não são muito fáceis de lavar e filtrar para a gente tirar as impurezas, tá? E aí nós podemos ter alguns tipos de precipitados. O primeiro tipo é o precipitado que a gente chama de precipitado cristalino. Esse precipitado é o mais adequado, é o ideal para análise gravimétrica. Por quê? Porque os cristais que formam desse precipitado, eles são muito desenvolvidos e são cristalzinhos individuais. Então, você tem bolinhas, núcleos maiores e não está grudado um no outro. Além disso, um precipitado cristalino, ele sempre forma esses cristais bem densos. Então, rapidamente, você tem a separação do precipitado com o restante da solução, tá? E a maior vantagem de todas, que eu falei para vocês, que a maioria dos precipitados adsorve contaminante, né, na superfície. Esses precipitados, ditos cristalinos, eles não se deixam contaminar por adsorção. Então, são precipitados em que a superfície deles tem menos contaminante. Só para lembrar, pessoal, essa figurinha aqui trata bem sobre a diferença de absorção e adsorção. Então, o bonequinho comendo a torta, né, indo para o estômago, há uma interação muito maior, é absorver. Adsorver é um fenômeno de superfície, como se ele tivesse levado uma torta na cara, ia ficar só na cara dele, na superfície. Então, esses contaminantes ficam só adsorvidos nas bolinhas do precipitado, tá? São mais facilmente removidos do que se eles fossem absorvidos. Como eu mencionei para vocês, não é interessante que a gente
forme precipitados assim, muito, muito rápidos, porque pode absorver, pode criar buracos dentro desse precipitado que contenham interferentes. Tem um outro precipitado chamado de pulverulentos ou finamente cristalinos. Se a gente está falando de pulverização, então nós estamos falando de cristais muito pequenos. Mas esses precipitados também se sedimentam muito rápido. Entretanto, eles têm uma dificuldade, eles oferecem uma dificuldade quando a gente vai filtrar, porque como são cristais muito pequenininhos, eles podem passar pelos buraquinhos do papel de filtro. Então, eles exigem de nós, analistas, que a gente use papéis de filtro que tenham poros muito menores. E aí, a etapa de filtração fica muito, muito, muito lenta, tá? Então, é interessante porque ele sedimenta rápido, porque são cristais densos, mas como são cristais muito pequenininhos, eles acabam por entupir os poros do papel de filtro normal. Aí a gente tem que usar um papel de filtro que a gente chama de quantitativo, que tem os poros muito mais fechados e aí a filtração fica lenta demais. Nós temos também o típico precipitado, que é o precipitado grumoso, que eu falei para vocês no método argentimétrico de Fajans, que a gente tem aquele indicador por adsorção da cor de canetinha marca-texto, é esse tipo de precipitado aí que a gente tem. O que acontece é que há uma floculação de colóide hidrófobo, né? E eles são bastante densos, o que é interessante para a gente, né? Precipita rápido, mas eles arrastam um pouco de água, tá? Colóide, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, são misturas heterogêneas de pelo menos duas fases diferentes, em que a matéria de uma das fases está meio dispersa, tá? Então, aqui você vê duas fases diferentes e o precipitado, ele fica mais disperso, ele fica meio que boiando na solução. Nós temos outro tipo de precipitado, que é o chamado precipitado gelatinoso, também é um colóide hidrófobo, só que ele é muito mais volumoso, como se estivesse formando dentro do Becker ou do Erlenmeyer, floquinhos mesmo, sabe? E em relação ao precipitado grumoso, ele arrasta muito mais água do que o grumoso. Eles são bem difíceis da gente filtrar e de lavar. E eles não podem ficar muito em contato com a água-mãe. O que é a água-mãe? É esse resto da solução. Por que ele não pode ficar muito em contato com a água-mãe? Porque ele arrasta a água, essa água contaminante, ele acaba por arrastar isso, por trazer junto essa água. Aqui nessa tabela eu só coloquei algumas análises que podem ser feitas por gravimetria. E aí a gente parte para agentes precipitantes. Nós temos dois diferentes tipos de agentes precipitantes, os ditos seletivos e o precipitante que a gente fala que é específico. Qual que é a diferença? O seletivo, ele precipita um número de analitos, um número maior de analitos. E o específico, ele só funciona para um. Então, o reagente 8-hidroxiquinolina, ele reage com mais de 20 cátions metálicos diferentes. Então, é possível precipitar mais de 20 cátions. Já a dimetilglioxima, ele é um reagente específico, forma um complexo vermelho para o níquel 2+. É claro que seria maravilhoso se nós tivéssemos somente agentes específicos. Entretanto, agentes precipitantes específicos são bem poucos. A gente tem mais agente seletivo mesmo, tá? E aí, pessoal, a gente tem... eu coloquei aqui 2 exercícios. O primeiro fala o seguinte: calcule o teor do cloreto de sódio, ou seja, do NaCl, no sal de cozinha, sabendo que 0,5 gramas dessa amostra do sal de cozinha foram dissolvidas em água e a solução resultante foi tratada com excesso de nitrato de prata
e forneceu um precipitado limpo e seco que pesou 1,148 gramas. Aí, pessoal, eu tive que fazer à mão e tirar uma foto. Dá para ver? Dá. Então, olha só, o que o exercício está dizendo para a gente? Ele fala o seguinte, nós temos lá um sal de cozinha, peguei meio grama de sal de cozinha, que tem NaCl. O exercício pede para a gente calcular o teor de NaCl. Quando pede só teor, é porcentagem massa-massa. Então, se eu tenho NaCl e coloco o nitrato de prata, o precipitado formado é o AgCl, como nós já vimos lá na argentimetria. Para a gente resolver esses exercícios, pessoal, a gente sempre parte do final. Ele está dizendo que pegou meio grama do sal de cozinha, colocou o nitrato de prata, ou seja, formou o cloreto de prata, que teve massa de 1,148 gramas. Beleza. Então, AgCl sólido em equilíbrio com Ag+, mais Cl-. Todo o cloreto do NaCl dessa amostra foi precipitado aqui na forma de AgCl. Então, nós obtivemos um precipitado de 1,148 gramas. 1 mol de AgCl tem 143,32 gramas. Quantos mols de AgCl equivalem a essa massa do precipitado? Então, eu encontrei um valor de 8,01 vezes 10 a menos 3 mol do AgCl. Todo o cloreto que foi precipitado na forma de AgCl era o cloreto do NaCl. Então, esse número de mols aqui é igual ao número de mols do AgCl, que é igual ao número de mols de Ag+, que é igual ao número de mols de Cl-, porque a razão estequiométrica entre essas espécies é de 1 para 1 para 1. O NaCl, vocês sabem que é um composto iônico, né, que se dissocia em Na+, Cl-. Então, o Cl- aqui tem um número de mols de 8,01 vezes 10 a menos 3 mol. Só que o exercício está querendo teor. Teor é porcentagem massa-massa. Então, vamos converter esse número de mols em massa. Eu sei que 1 mol de NaCl tem 58,5 gramas. Aqui também a razão estequiométrica entre cloreto e NaCl é 1 para 1. Então, nós teremos nessa amostra 8,01 vezes 10 a menos 3 mols de NaCl. Esse número de mols equivale a uma massa de 0,469 gramas de NaCl. Então, eu peguei meio grama, então meio grama de amostra é 100%. Quantos por cento equivale a essa massa que nós calculamos? Então, deu um teor de 93,8% massa-massa. Significa, então, que nessa amostra de sal de cozinha, nós temos um teor de 93,8% de NaCl. Deu para entender, galera? Deu. Deu, pô? Entendi. Deu? Tá vendo? A gente sempre parte do final. Peguei lá no final o valor do precipitado formado. Vamos para um outro exemplo. Exemplo 2. No exemplo 2 está dizendo o seguinte. O cálcio presente numa amostra de 200 ml de água foi determinado por precipitação com ácido oxálico. Isso por quê? Porque o oxalato precipita o cálcio e aí depois que a gente aquece, a gente vai ter o CaO, o óxido de cálcio. Então, olha só. O cálcio foi precipitado com ácido oxálico. O ácido oxálico aqui, ó, é 2H+, 2H+, mais C2O4, 2-. O C2O4, 2- reagem com Ca2+, né? Formando esse precipitado de CaC2O4. Esse precipitado é filtrado, lavado e calcinado. Quando ele é calcinado, nós temos todo o cálcio convertido num composto definido, que é o óxido de cálcio.
Aí, olha o que esse exemplo está dizendo. Está dizendo para a gente que o cadinho que foi usado, ele tem uma massa de 26,6002 gramas. O cadinho vazio. Depois que a gente calcinou, esfriou esse precipitado com cadinho dentro do dessecador, nós obtivemos uma massa de 26,7134 gramas. E aí pede para a gente calcular a concentração do cálcio em gramas por 100 ml. O que nós acharmos aqui de cálcio está em quanto? Em 200 ml, que foi a massa que a gente usou, o volume que a gente usou de amostra, né? Então, vamos lá. Opa, não é esse aqui não, esse aqui. Uai. Cadê o outro, Jesus? Ai, gente, eu não salvei o outro, não. Peraí. Deixa eu entrar no WhatsApp de novo. Vocês também têm um grupo chamado Eu? Tenho. Nossa, tem coisa que tem. Todo mundo, né? Ninguém é normal mesmo. Aqui, ó. Então, vamos lá. Qual que é o problema? 200 ml de água natural, a gente tem cálcio, tratou esse cálcio com ácido oxálico e aí nós formamos o CaC2O4, que foi o precipitado. Esse precipitado foi lavado e calcinado. Calcinado significa levar isso ao forno mufla em elevadas temperaturas, porque aí tudo é queimado, restando só o precipitado, que é um composto definido que contém o analito. Que outras informações... Eita, que outras informações o exercício deu para a gente? Ele falou que o cadinho vazio tem uma massa de 26,6002 gramas e o cadinho mais o CaO tem uma massa de 26,7134 gramas. Subtraindo isso aqui, a massa do óxido de cálcio é de 0,1132 gramas. Ele está querendo quanto de cálcio em grama nós temos em 100 ml de amostra. O volume de amostra usado para essa precipitação aqui foi de 200 ml. Não vamos esquecer isso, não. Então, vamos lá. 1 mol de óxido de cálcio tem 56,077 gramas. A quantos mols equivale 0,1132 gramas, que foi a massa do precipitado que nós obtivemos no final? A gente tem um número de mols de 2,02 vezes 10 a menos 3 mol. Olha só, óxido de cálcio tem 1 cálcio, não é? Então, CaO, 1 CaO tem 1 cálcio. Então, esse número de mols é o número de mols de Ca2+. 1 mol de Ca2+, tem 40,078 gramas. A que massa equivale esse número de mols? Aí eu encontrei uma massa de 0,081 gramas de cálcio. Só que essa massa que eu encontrei foi no volume de amostra de 200 ml. E aqui o exercício pede grama por 100 ml. Então, basta dividir isso aqui por 2. Então, a concentração de cálcio nessa amostra é de 0,0405, né? Gramas de cálcio 2+ por 100 ml. Deu para entender até aqui, pessoal? Deu. Quer que repete esse exercício ou o outro? Povo? Acho que deu para entender, sim. Eu pelo menos entendi. Fiquei um pouco... Ah, do exemplo 2, Amanda? Ah, tá. Então, vamos voltar aqui. É o seguinte. Toda vez que nós fazemos uma análise gravimétrica, a gente deve isolar o analito do restante da amostra na forma de um composto muito bem definido, que não vá ficar mudando de fórmula ou de massa com o tempo. Então, no exemplo 2, como que foi feita essa reação?
a gente pega o cálcio e precipita o cálcio na fórmula de oxalato de cálcio, tá? Então, aqui, ó, CaC2O4 é o oxalato de cálcio, é um precipitado, que é formado a partir de Ca2+, mais o oxalato de cálcio, mais o oxalato. De onde que veio esse íon oxalato? Veio disso aqui, ó, ácido oxálico, H2C2O4. O ácido oxálico em solução, ele fica 2H+, mais C2O4, 2-, certo? Só que esse precipitado formado, então a gente precipita o cálcio com o oxalato e fica o resto da solução. Nós precisamos filtrar esse precipitado e lavar, né? Para retirar aquelas possíveis impurezas que ficam na superfície do precipitado. E aí, para que a gente use um composto que não vai ficar mudando de massa, porque perdeu um pouquinho de água, perdeu mais um pouquinho do interferente, a gente vai calcinar esse precipitado. Só que quando a gente calcina o precipitado, que era o oxalato de cálcio, ele é convertido no óxido de cálcio, entendeu? Quando a gente faz a calcinação do óxido de cálcio, como eu estou empregando uma temperatura muito elevada, eu acabo por converter o óxido de cálcio em o oxalato de cálcio em óxido de cálcio. Deu para entender, pessoal? Aí não precisa ficar preocupado com... como é que fala? Não precisa ficar preocupado com a reação do oxalato de cálcio sendo convertido a óxido de cálcio, não. Tá bom? Combinado, gente? Deu para entender? Ah, beleza, Amanda. Então, pessoal, a matéria de análise gravimétrica é até aqui, tá? Vou parar aqui a gravação. E aí,